Juventude é sempre juventude, sempre é rebelde à sua maneira. Ninguém é obrigado a ser rebelde igual a outros rebeldes. Há mil maneiras de ser rebelde, de ser inovador, de ser sonhador. Essa liberdade que vocês têm nesse período, vocês só vão recuperar quando tiverem mais de 70 anos. Que é quando novamente o homem e a mulher vai ter uma liberdade muito grande, porque ainda não está muito integrado no sistema de produção, nas obrigações, e são também coisas boas, né? Você trabalhar, criar os filhos, é uma coisa adorável ter filhos, né? Mas são períodos diferentes, né? Então cada um e cada juventude, né, é livre e se movimenta de acordo com a sua época, né? Ninguém pode ficar julgando a minha juventude era mais rebelde do que a sua, isso é uma baboseira, né? Hoje agora parece que tem uma mensagem nova dizendo que a democracia participativa, a democracia direta vai resolver tudo. Então, mas estão dizendo, desde o ano passado, quando houve aqueles movimentos de estudantes e movimentos sociais nas ruas, né, criou-se essa lenda, né? Aliás, eu não perdi a viagem e fui em várias daquelas passeatas para não perder o gosto, né? Uma delas, eu cheguei tão tarde em casa que a minha mulher já disse, eu já estava dizendo que você era um novo desaparecido político. Então, eu adoro a democracia participativa, de rua, democracia direta, movimentos sociais, mas isso, Ravinho, não substitui a democracia representativa. Se a nossa democracia representativa está fraquinha, está cheia de defeitos, está cheia disso nos parlamentos, os prefeitos, os governadores, a presidência, né? A gente precisa reformá-la, aperfeiçoá-la. A democracia participativa, os movimentos sociais, a democracia direta, referendos e plebiscitos, ela não substitui a democracia representativa. O que tem que fazer é uma coisa completar a outra. Então você tem que casar a democracia participativa com a democracia representativa. Se você não está satisfeito com a sua democracia representativa do seu país, apresente propostas. A gente, por exemplo, do PV, defende o parlamentarismo, porque a gente não concorda com o presidencialismo imperial, que elege um pai da pátria ou uma mãe da pátria, né, de 4 em 4 anos para mandar a gente com poderes altamente concentrados. Hoje o presidencialismo brasileiro tem mais poderes que Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então a gente é pelo parlamentarismo, que é uma forma mais colegiada e politizada de administrar. Os países com mais tradição democrática são todos eles parlamentaristas. Nós somos a favor do voto distrital misto, para que o parlamentar seja eleito de uma forma mais barata, com menos custos, que são hoje bilionários, fique mais perto do eleitor, preste atenção ao eleitor e o eleitor possa acompanhá-lo. A gente é a favor da não participação de empresas em financiamento de campanha. A gente é a favor do voto facultativo, que é um voto mais politizado. Eu vou votar porque eu quero participar da administração. A gente é a favor, como na Suécia, que os vereadores não ganhem salário. Você vai ser vereador para servir ao seu povo, servir a sua cidade. E não para começar uma carreira política, como se houvesse uma profissão de político, aqui no Brasil é assim, né? Que você vai se afastando cada vez mais. Então, a experiência da Suécia, eu recomendo fortemente um livro de uma repórter chamada Cláudia Wallin. A Suécia é um país sem excelência e sem mordomias. Você, na base, nas cidades, os vereadores são eleitos e continuam trabalhando. Um é médico, um é professor, o outro é operário, o outro é empresário, né? Quando é deputado, não, ele tem que ter um salário porque ele se afasta, tem que ficar um tempo lá, né? Mas também não é uma coisa como o Brasil, que o deputado é uma verdadeira mini empresa, tem mais de 30, 40 assessores, isso é uma aberração, né? Então a gente tem que aperfeiçoar a democracia representativa. Movimentos sociais é bom, coisa boa, precisa aumentar. Democracia participativa, plebiscitos, referendo, mas nada disso substitui uma boa democracia representativa. A gente sabia que ainda, no máximo 30%, 35%, 20%, 25%, de acordo com as pesquisas do Brasil, são favoráveis a essas teses mais avançadas que eu defendi, que o PV defendeu. Mas é porque muito dos dados que eu tenho, que se tem em relação, por exemplo, à necessidade de você ter uma lei mais humana em relação à interrupção da gravidez no Brasil, não essa lei desumana e cruel contra a mulher,
como isso vai diminuir as mortes, as sequelas, o sofrimento das famílias, a quantidade de mulheres que sofrem por causa disso. Muita gente não sabe disso. Então alguém tem que começar a falar. Alguém tem que começar a falar que a política de drogas fracassou, que você só aumenta o sofrimento nas prisões, o controle dos bandidos nas prisões, só aumenta a corrupção na polícia, o desvio da polícia de atividades mais importantes, como, por exemplo, evitar e elucidar os crimes de morte, e principalmente como tem aumentado o sofrimento e a dependência das pessoas em relação às drogas. Então, a nossa posição da legalização é um passo à frente da descriminalização, que alguns países estão tentando. A legalização é o que o Uruguai está fazendo e que alguns estados americanos estão fazendo. É a legalização mesmo, né? Não é para incentivar o uso de droga psicoativa. Ilegal, maconha, cocaína, outra, do mesmo jeito que eu sou contra que você estimule o uso de álcool e cigarro, tão prejudicial e até mais prejudicial do que a maconha é o álcool e o cigarro. A nossa proposta de legalização é para você ter uma política alternativa que diminua essa superlotação das prisões, coloque a polícia para trabalhar nos casos mais graves e mais violentos e, principalmente, eu diminua as consequências negativas para a saúde das drogas psicoativas nos jovens e nos velhos também usam. Como? Conversando de igual para igual o sistema de saúde, o sistema educacional com as pessoas, explicando, olha, você não deve usar por isso, por isso, por isso. Se usar, tem que usar muito pouco para não ficar dependente. E se ficar dependente, eu quero te ajudar. Então, hoje eu não consigo fazer isso. Não tem uma conversa, adulta, aberta, né? É uma coisa na base da intimidação, né? Você vai para a prisão, vem a polícia. E mesmo os tratamentos hoje, quando acontece, primeiro eu já encontro o dependente no fundo do poço. Porque a coisa é tudo escondida, ele tem que ficar na relação, aquela relação clandestina com o traficante, comprando na mão do traficante, beijando a mão do traficante para ter acesso à droga psicoativa ilegal. Termina não por causa da maconha, mas por causa do contato com o traficante, tendo contato com outras drogas mais pesadas, eu encontro ele no fundo do poço. Com a legalização, a coisa vai vir à luz do dia. E aqueles 10% de usuários da maconha, por exemplo, que ficam dependentes, eu vou poder tratar no começo. É muito melhor para todo mundo, né? É uma questão de massa cinzenta, de pensar. Não é para incentivar o uso de droga psicoativa, nem legal, nem ilegal. Pelo contrário, né? Para diminuir os prejuízos que elas causam.